Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado é o doutor José Jader Salviano Macedo, ele que é urologista. Doutor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder estar ajudando a contribuir, a trazer mais informações para a população. Doutor, nosso tema hoje, urologia, prevenção de câncer de próstata, do Novembro Azul. Mês maravilhoso, mês dedicado aos homens, né? Geralmente o outubro aí é o mês das mulheres, todo róseo, tudo róseo. Um abraço para a doutora Sheila, que sempre contribui aqui com o programa, dando as suas informações sobre a prevenção de câncer de mama. E por que não trazer aqui o doutor Jader para falar sobre essa prevenção de câncer de próstata, que é um câncer que vem aí, de certa forma, atingindo esses homens medrosos, né? Doutor, com essa campanha que ela vem se acendendo com muita frequência, ela vem crescendo ao longo do tempo, o senhor observa que os homens estão mais conscientes para terem esses cuidados? Sim, o preconceito ainda é muito grande. A gente, com a campanha, tem o objetivo de diminuir esse preconceito, ainda essa vergonha, esse empecilho de querer fazer o exame, o toque retal, que é muito importante porque o câncer de próstata ele não dá nenhum tipo de sintoma enquanto ele está localizado. E nessa fase inicial é a fase onde ele tem maiores taxas de cura, que chega em torno de 90%. Então, há uma campanha para não só de conscientização, mas que eles falam lá vamos driblar o preconceito para fazer o diagnóstico precoce e para aumentar as taxas de cura, porque é o câncer o tipo de câncer que mais mata homens no estado do Ceará. Essa prevenção, então essa campanha é mais de conscientização dos homens para quebrarem o preconceito. Superando isso, consequentemente, né? Exatamente. E como a gente fala que é importante muito para os homens, mas a gente orienta a conscientizar toda a população, porque dentro de casa a mulher tem um papel muito importante, porque a mulher já tem uma conscientização da prevenção, muito mais que o homem. Ela procura mais um médico para consulta preventiva, mesmo sem estar sentindo nada, e o homem não tem esse hábito. 51% dos homens não têm o hábito não consultam o urologista regularmente. E a mulher não. A grande maioria tem o hábito de, desde a adolescência, já procurar o ginecologista. E como ela tem essa conscientização, ela dentro de casa ela tem um papel muito importante de ficar lá martelando para o marido: olha, você não está sentindo nada, mas você tem que ir fazer a prevenção, para o pai, para o irmão. Então é muito importante, ela tem um papel muito importante. Doutor, o PSA é um exame através do sangue, né? Isso. Ele tem influência para detectar ou se descobrir se o cidadão, o homem é portador do câncer de próstata? Ele é muito importante. É um indicador? O PSA é uma proteína que é produzido dentro da próstata, e quando você tem algum problema na próstata, ele se eleva no sangue. Pode ser por problemas benignos como por problemas malignos. Ele é uma ferramenta a mais que ajuda a gente a detectar aqueles pacientes que têm o risco aumentado de ter o câncer. Mas existem muitos pacientes que o exame de sangue é normal e ele tem o câncer. Então, muitos pacientes falam: doutor, não posso fazer só o exame de sangue? O exame de sangue é tranquilo, é evitar o toque? A resposta é não. Por quê? Porque você pode ter um câncer, pode estar com o exame de sangue normal, e por conta de um toque que normalmente dura em torno de 10 segundos, você deixar de detectar o câncer numa fase inicial e deixar de ter a cura da doença. Ou seja, o toque retal ainda é a melhor forma de detectar. Isso. Ele em combinação com o exame de sangue, que é o PSA. A gente sempre recomenda que todo homem, a partir dos 50 anos, anualmente faça tanto o exame de sangue, que é o PSA, como o toque retal. Quem tem fatores de risco, como história na família, algum parente próximo já teve o câncer, ou quem é da raça negra, deve começar antes. A sociedade recomenda que comece a partir dos 45 anos. Doutor, é hereditário? Existe um componente genético importante. Então, quem tem história na família tem que ficar mais atento. Se sente mais obrigado aí, né? Tem que ir. E o que a gente enfatiza é que numa fase inicial ele não dá sintoma. Então, como ele não dá sintoma, tem que procurar fazer os exames de prevenção. Mas aquelas taxas do PSA, quando elas estão dentro da normalidade, mesmo o homem com mais de 50 anos, é importante que ele vá ou é obrigado? Ele é obrigado no aspecto de cuidados?
A gente reforça isso, que mesmo o PSA estando normal, você pode ter um câncer inicial que é sentido apenas com um toque retal. Então, mesmo estando tudo normal, uma vez por ano tem que fazer o exame, tanto de sangue como toque retal, para sentir a próstata e saber se não tem nenhum caroço que possa sugerir que seja um câncer. O receio é muito grande ainda, né? Mas tem diminuído. Felizmente, essas campanhas de conscientização têm ajudado a diminuir esse preconceito. Não seria mais assim uma grande contribuição, como o senhor disse ainda há pouco, das mulheres que estão incentivando os homens a irem? Não, ser, né? A família, né? O papel delas é fundamental. A grande maioria dos pacientes chegam, olha, se não fosse minha mulher não tinha vindo, então elas têm um papel muito importante de incentivá-lo a procurar o médico para a prevenção. Você, dona de casa, você, mãe de família, né? Cuide do seu marido, não, dos filhos também, né? Não espere apenas o seu esposo ultrapassar a faixa dos 50, né? Mas também orienta seus filhos a procurar o médico, o urologista. Eu acho que é muito importante, doutor. As crianças, de um modo geral, a partir da sua adolescência, procurar um urologista para terem as precauções devidas, uma orientação médica, uma fase muito delicada, inclusive na adolescência, né? Procurem o profissional de urologia para... Não, exatamente, até porque na adolescência é a fase que o homem entra na vida sexual ativa e que é muito importante a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Não só verrugas como o HPV, mas que podem trazer doenças mais sérias, como o HIV, que é prevenido apenas com um preservativo, uma coisa que é muito simples e que tem que ser incentivado desde o início da vida sexual do adolescente. Doutor, na verdade, então isso implica dizer que a família, acima de tudo, não só as pessoas com idade superior a 50 anos, sim, excepcionalmente para fazer os exames de próstata, como o toque ou PSA, e o PSA não ou, né? Mas que também as crianças, de um modo geral, que façam essas prevenções, esses cuidados. Agora, eu tenho uma pergunta assim que me chama a atenção. A próstata, de um modo geral, a cirurgia, a extração da próstata, ela impossibilita a procriação? A cirurgia da próstata, no caso de câncer, é o principal tipo de tratamento quando o tumor está localizado. A taxa de cura no tumor localizado é em torno de 90%. Com relação à procriação, todo o líquido do sêmen ele passa pela próstata. Tanto os espermatozoides como o restante da secreção ele passa pela próstata. Então, quem faz a cirurgia para retirar a próstata, ele continua tendo a ereção, continua podendo ter relação sexual, mas não vai sair mais nada de líquido. O prazer, o orgasmo continua sendo normal, mas sem sair líquido. Então, por vias naturais, como não sai mais nada de conteúdo de líquido do sêmen, ele não consegue mais ter filhos por via natural. Mas o testículo dele continua produzindo hormônio normal, continua produzindo espermatozoide, e se ele quer ter filhos, ele pode retirar o espermatozoide direto do testículo e conseguir ter filhos através de métodos de laboratório. Estamos conversando aqui com o doutor Jader Salviano Macedo, diretamente de Brejo Santo, né? Brejo Santo, ele é de Brejo Santo, mas na verdade trabalha aqui em Juazeiro do Norte, prestando um grande serviço, relevante serviço na área de urologia, em especial nesse mês de novembro, para nós homens, para que nós possamos nos prevenir desse problema tão grave que vem se alastrando aí, aumentando gradativamente. Inclusive, o doutor já vai citar os números que vêm crescendo aqui no estado do Ceará, porque agora mesmo, cuidados com a próstata sim, mas sem se alimentar e saborear um arroz tia Sheila, é impossível, né? Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. Um abraço a todos que fazem a Cerealista Tia Sheila na Avenida Ailton Gomes, 1234. Um abraço a Zé de Walter, assistindo o programa Café com Leite. Doutor,
E os números? Vem crescendo, você disse no início que nós tínhamos um número crescente de câncer de próstata no Ceará? Em termos de Brasil, inicialmente, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que em 2014 sejam 69 mil novos diagnósticos de câncer de próstata no Brasil. No estado do Ceará, esses números são em torno de 2.350 novos casos só no ano de 2014. E repetindo, em termos de homens, é o tipo de câncer que mais mata homens. O novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. É o mês mundial, na verdade, do cuidado ao homem. Então, como você falou, a gente enfatiza o câncer de próstata por conta desses números alarmantes, mas que a gente aproveita aquele momento da consulta com o homem para não só prevenir do câncer de próstata, mas para fazer uma abrangência geral com relação à saúde, para fazer todo um check-up, não só da próstata, mas das outras doenças que podem acometer o homem. Doutor, o câncer, existe um número de câncer de pênis ou de outro órgão genital com mais abrangência também? Ou o da próstata é o primeiro lugar, como o senhor disse aí, né? Mas existem outros tipos? Existem outros tipos. No caso do câncer de pênis, ele está muito ligado à questão da higiene, questão de lavar mesmo, de puxar a pele, lavar e enxugar. É uma coisa muito simples, que isso por si só consegue diminuir drasticamente a taxa de câncer de pênis. O Nordeste, a região do Norte e Nordeste, são as regiões do país que a gente tem uma maior incidência de câncer de pênis. Então, uma simples medida, que é a higiene, consegue diminuir bastante a taxa de câncer de pênis. No ponto de vista urológico, a gente também tem a possibilidade de tumor no rim, tumor na bexiga, que estão muito ligados ao tabagismo, ao fumo. Então, um dos principais sintomas relacionados a ele é o sangramento na via urinária. Então, qualquer queixa urinária é fundamental procurar o urologista e, mesmo sem ter sintomas, a prevenção também é importante, porque no caso da próstata a gente consegue ter o diagnóstico precoce e salvar vidas. Limpeza é essencial. Limpeza é essencial. Doutor, qualquer diagnóstico, qualquer secreção diferenciada, é importante buscar logo o médico, porque o sintoma está surgindo de algum lugar do organismo. Sempre, qualquer tipo de doença, quanto mais precoce você consegue ter o diagnóstico, mais fácil vai ser o tratamento. Por exemplo, o câncer de próstata, se ele está numa fase inicial, agora há pouco a gente falou de cirurgia, falou com relação à fertilidade, mas muito receio dos pacientes é com relação à potência, a não poder mais ter relação sexual depois da cirurgia. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque os nervos relacionados com a potência, com a ereção, eles passam colados junto com a próstata. Mas quanto mais cedo eu realizo o diagnóstico, quanto menor, digamos, é o tumor, maior a chance de eu conseguir salvar esses nervos e conseguir preservar a potência. Não é porque operou da próstata que vai ficar com disfunção erétil, com impotência, não. É possível conseguir preservar esses nervos e, mesmo operando, a gente consegue manter a potência do paciente, sim. Vinculado à conscientização dele, ao desejo, à boa vontade de querer, né? Doutor, vamos saborear uma água? Nós conversamos aqui, né? E essa água mineral aqui faz parte também para que a gente possa conservar as amígdalas. A água mineral São Geraldo, é do grupo São Geraldo, e é dela que eu quero falar agora. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço a todos que fazem o grupo São Geraldo, cajuína e água mineral São Geraldo, Dona Tarsila, Júnior, todos aqueles que fazem o grupo São Geraldo, um abraço a todos. Lembrando que a água mineral São Geraldo, acho que está na boca do povo, não só nas palavras, mas também na degustação. É a melhor água mineral da região do Cariri. Lembrar que água é fundamental, hein? A água é fundamental para o bom funcionamento dos rins, para evitar a formação de cálculos renais, porque o cálculo normalmente se forma quando a urina está muito concentrada, muito amarela. Então, a gente orienta que beba muita água para a urina sempre ficar branquinha, transparente. E detalhe importante, doutor, quer dizer que quando a urina está amarelada, com cores fortes,
é sinal de que bebeu pouca água. Pouca água, né? Então, normalmente a gente fala, tem que beber 2 litros de água por dia. Isso é muito relativo, porque no dia quente eu preciso de mais água, às vezes mais do que 2 litros. No dia frio, às vezes preciso de menos água. Como é que eu sei que eu bebi a quantidade de água adequada? É pela cor da urina. Quando a urina está branquinha, transparente, é sinal de que você bebeu água o suficiente para o rim funcionar bem. Quando você bebe pouca água, num dia muito quente, que você perde água pelo suor, pela respiração, o sangue fica, digamos, mais concentrado e o rim precisa trabalhar mais para poder preservar essa água e a urina fica forte e amarela. Essa urina muito concentrada, ela aumenta a chance de formação de cálculos renais e aumenta também a chance que a urina fica mais tempo parada na bexiga e tem infecções urinárias. Doutor, falando nisso, essa prisão, por exemplo, o desejo de urinar, a vontade de urinar e se segurar, isso é prejudicial? A gente recomenda que não faça isso. Se possível, algumas profissões não tem como. Às vezes fica preso ao trabalho, tem que segurar um pouco mais. Mas sempre que possível, deu vontade de urinar, é importante ir ao banheiro, urinar. Por quê? Porque aquela urina presa aumenta a chance de crescimento de bactéria e pode aumentar a chance de infecção. Vamos saborear agora um cafezinho, doutor? Veio aqui, tem que saborear um cafezinho com leite, viu? É um prazer você tome e saboreie esse cafezinho aqui, enquanto nós convidamos a você, telespectador, para acessar a nossa página no Facebook, Programa Café com Leite, e também a nossa página no site programacafécomleite.com.br. Vou saborear esse cafezinho, daqui a pouquinho nós voltamos, é rapidinho. Felicidade é alegria, é viver muito bem, passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti, na companhia da família e muitos amigos, curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, Novembro Azul, prevenção de câncer de próstata. Nosso convidado, nosso entrevistado, nosso convidado especial aqui, doutor Jader Salviano Macedo, urologista, dando as informações, levando até você informações importantes sobre a prevenção desse mal que tanto amedronta os homens, nós brasileiros em especial, e aqueles acima de 50 anos. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho aqui do Laboratório LAMIC.
LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC, doutor Ivanilson Júnior, doutora Socorro Cabral Bezerra, doutor Leonardo e toda a equipe do Laboratório LAMIC, brilhantes profissionais que fazem o Laboratório LAMIC, que hoje, esse mês de novembro, está todo azul esperando por você, homem, para fazer o seu exame lá no Laboratório LAMIC. Compareça, veja lá, a partir das 6 horas da manhã, aberto, recebendo você carinhosamente para fazer os exames, levar você uma saúde mais tranquila e levar ao profissional. Doutor, voltando aqui esse nosso bate-papo, nesse segundo bloco, essa questão do homem, o portador o homem quando faz a cirurgia da próstata, existe aquele receio, aquele medo do médico, do profissional. Isso é uma constância. O homem em si, é como a criança tem medo do dentista. O homem tem medo do urologista, né? Esses homens, quando são diagnosticados, quando iniciam esse tratamento, é importante que eles fiquem em observação, ou que façam esse acompanhamento com frequência, porque de certa forma o homem se sente, o medo de procurar o profissional, ele se dá em razão do constrangimento. Se sente receoso, diferente da mulher, como o senhor disse no início, mas o senhor sugere ou orienta que esse acompanhamento de observação contínua, o acompanhamento do profissional, a necessidade disso para que evite ou cure até o câncer de próstata. Sim, é importante a gente enfatizar isso, que o câncer de próstata, ele não dá nenhum tipo de sintoma. Então, a prevenção é importante. Não vai esperar ter sintoma, não vai esperar ter dificuldade para urinar, que é um dos sintomas, não vai esperar ter dores ósseas, que é um sintoma também de doença avançada, para procurar um médico. Quando você procura numa fase avançada, a taxa de cura é muito mais baixa do que quando está numa fase inicial. Então, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que a partir dos 50 anos, todo homem procure anualmente um urologista, fazer o exame de sangue, que é o PSA, e fazer o toque retal. O toque retal é imprescindível, porque existem tumores que o exame de sangue pode estar normal e é só encontrado apenas pelo toque. Então, todos os anos tem que fazer os dois exames, o toque retal e o PSA. Para quem, reforçando a questão do fator de risco, quem é da raça negra ou quem tem história na família de câncer de próstata, tem que começar um pouco antes, a partir dos 45 anos. Esses pontos de corte, 45, 50, são da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas tem estudos mais recentes, na Europa, eles já baixaram esse ponto para 40 anos de idade. Então, a gente enfoca os 50 anos e os 45 anos porque tem sido divulgado maciçamente pela campanha do Brasil, do Novembro Azul no Brasil. Mas na Europa, para todos os homens, já tem se iniciado a partir dos 40 anos. Então, para aquele profissional que não fez o PSA, que não passa em frente ao consultório do urologista, quais são os sintomas que ele deve observar para que desperte nele a necessidade de procurar o profissional? Bom, é importante lembrar que os sintomas não são específicos. Não existe um sintoma que eu diga assim, esse sintoma é de câncer de próstata. Então, qualquer sintoma, tem que lembrar que ele pode estar tendo algum problema, seja câncer ou não, mas se tem sintomas, eu tenho que lembrar do câncer. Então, em termos de sintomas, o que eu tenho que lembrar é dificuldade para urinar, tendo que fazer força para urinar, o jato urinário fraco, acordando várias vezes à noite para urinar, dores ósseas. Quando o tumor se espalha, um dos locais mais frequentes que ele vai é para a região óssea do quadril e da coluna. Então,
o paciente pode vir com dores ósseas importantes, que às vezes pode ser um tumor de próstata que já está avançado. Falei que é inespecífico por quê? Porque, digamos, o crescimento benigno da próstata pode dar esse tipo de sintomas, outros problemas na coluna podem dar esse tipo de sintomas, mas uma vez que o paciente tem algum tipo de sintoma, é crucial que ele procure um médico para fazer o diagnóstico. O que é que está acontecendo? O que é que está dando esse tipo de sintoma? Então, de preferência, procurar antes de sentir alguma coisa. Mas se já está sentindo, aí não tem nem o que discutir, que você precisa procurar ajuda. Então, à noite, aquela se levantar continuamente para ir ao banheiro, a dificuldade de urinar são sintomas que ele deve já ter cuidado. É uma luz acesa para procurar o profissional, né? Muita gente fala, porque com a idade eu urino mal, porque todo velho, todo idoso urina mal. Não é porque a idade passou que tem que urinar mal, não. Tem que urinar bem, a urina tem que sair fácil. E muitos pacientes que têm sintomas, seja relativos ao câncer ou não, mas que tem algum tipo de dificuldade para urinar, quando você faz o tratamento, depois que inicia o tratamento, ele fala: doutor, eu não sabia que eu urinava tão mal. E aí os cuidados, né, e as prevenções acima de tudo, todos pequenos detalhes como este já contribuem de certa forma para prevenir, né, e tomarem os cuidados necessários, né? Doutor, diagnosticado o câncer de próstata, tratamento? O tratamento é individualizado. Cada paciente vai ser feito o toque. Pelo toque a gente tem noção do tamanho do tumor, se ele está pegando toda a próstata, se ele está invadindo além da próstata. Os valores do PSA vão também indicar o risco dessa doença ser mais agressiva ou não. Quanto maior o PSA, maior o risco dessa doença de ser mais agressiva, tá certo? Então, tem vários... E os resultados da biópsia também vão sugerir se o tumor é mais agressivo ou não. Então, para cada paciente, para cada resultado do paciente, a gente vai discutir um tratamento. O tumor na fase inicial, enquanto ele está localizado, o padrão ouro de tratamento é a cirurgia, que é a prostatectomia radical. Mas a depender, o paciente que é muito idoso, que tem muitos problemas de saúde, às vezes ele não aguentaria fazer uma cirurgia. Então, teria a possibilidade de você fazer também radioterapia, que tem resultados muito semelhantes, não são exatamente iguais, mas são muito semelhantes ao da cirurgia. E, no caso de tumores mais avançados, podem ser feitos a combinação de radioterapia com hormônio, ou às vezes só a realização do hormônio, porque o tumor da próstata é um tumor que tem um crescimento relacionado ao hormônio masculino, que é a testosterona. Então, um tumor que já está avançado, eu consigo fazer o tratamento dele bloqueando a ação do hormônio masculino, que, digamos, seria o estímulo para ele continuar crescendo. Doutor, a cirurgia é a extração da próstata, né? Isso. Ele se recompõe, não? Depois da extração? Como assim? Após a extração da próstata? Não, depois que eu tinha retirado a próstata, é esperado que seja tirada toda a doença. Então, em 90% das pessoas que fazem a cirurgia, não aparece mais nada. Mas fazendo a cirurgia precisa fazer o acompanhamento contínuo, porque em 10% pode ser que, mesmo tendo tirado tudo, a doença possa voltar. Existem expressões diferenciadas para câncer de próstata? Atribuições, nomes diferentes? Ou o câncer de próstata é único, é exclusivo, é só aquele, daquela forma? Não. O principal tipo de câncer chama adenocarcinoma. Esse 95% das vezes é o adenocarcinoma usual da próstata. Mas existem algumas variantes, e algumas delas também podem indicar maior agressividade. Mas a grande maioria das vezes é o adenocarcinoma. Pode ter sarcoma, pode ter linfoma na próstata. Então tem vários outros tipos, mas o mais comum é esse, o adenocarcinoma. O programa Café com Leite volta a insistir. Faça a sua prevenção, não só no mês de novembro. Mês de novembro, como o doutor disse, o doutor Jader nos explicou aqui, é apenas um mês de conscientização. Então, para você que ainda não fez o seu exame, ainda está em tempo. Corra, vamos lá. O Laboratório Lamic está lá te esperando para isso aí. Quero mandar um abraço para Renato. Alô, Renato. Renato Dantas e Renato Contador. 2 Renatos aí, 2 charados. Vamos fazer o exame também, viu? Vou cobrar de vocês aí. Vou ser um eterno cobrador desses meus amigos aí. Quero mandar um abraço para toda a turma do Juizado Especial de Juazeiro do Norte que assiste o programa Café com Leite. Alô, Paula Silvestre, que assiste o programa. Muito obrigado pela sua audiência. E meu amigo Renato Dantas, um abraço para você e todos aqueles que fazem. Quero mandar um abraço para todos os amigos lá de Barbalha, uma grande audiência.
Obrigado a toda a cidade de Barbalha, do Caldas, ali a região do Caldas, que assiste sempre o programa Café com Leite. Agora, a saúde não se resume exclusivamente à prevenção de câncer de próstata, mas também à saúde bucal. E para isso, não existe plano melhor. A Uniodonto é a solução. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça um mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Um abraço a todos que fazem o plano de saúde bucal Uniodonto. Joel, um abraço para você e toda a equipe da Uniodonto Cariri. Estou voltando. O câncer de próstata tem cura? Tem cura. E quanto mais precocemente eu consigo detectar esse câncer, maiores minhas taxas de cura. Como eu falei, numa fase inicial, na fase que ele não dá sintoma, que ele está confinado apenas dentro da próstata, a taxa de cura é em torno de 90%. Quando ele está, digamos, na próstata, mas ele está invadindo já as estruturas do lado, perto, que a gente fala que é o localmente avançado, a taxa de cura já cai para menos de 50%. Se ele já tem metástase, se ele já tem implantes ao longo do corpo, a doença sistêmica, nesses casos a gente não tem mais cura. A gente tem controle, tem tratamento, mas quando a doença já está espalhada no corpo, digamos assim, com metástase, a cura a gente já não tem mais. E por isso é importante fazer essa prevenção, porque quanto mais cedo diagnosticar, mais fácil o processo de cura, né? E na fase inicial, reforçando, não dá sintoma. Por isso que tem que ir anualmente ao urologista para fazer os exames de prevenção, que é o toque retal e a dosagem do PSA, e o diagnóstico precoce. Doutor, a cirurgia da próstata, ela tem uma certa, assim como os cuidados, os receios que os homens têm de buscar o profissional, ela causa de certa forma um certo receio, constrange o homem. Após essa cirurgia vem a questão, te perguntei sobre a questão da procriação, não tem problema, né? Isso, existe um pequeno diferencial, mas pode procriar. Tem como conseguir. A questão da ereção, A questão da modifica, ereção, não? eu falei um pouco já sobre isso, mas depende muito de como já era o perfil do paciente antes. Como a gente trabalha com pacientes normalmente com mais de 50, 60 anos, muitos deles às vezes já têm algum grau de disfunção erétil antes de operar. E com a cirurgia, a depender de como foi feita a cirurgia, porque se o tumor já está pegando os nervos, digamos, que vão para a ereção do pênis, às vezes eu tenho que sacrificar esses nervos para poder curar a doença. Então, se eu consigo preservar esses nervos, se a doença está bem localizada, o tumor é pequeno, é possível preservar esses nervos e manter a potência, manter a função erétil do paciente. A atividade sexual, ela previne, ou seja, ela evita o câncer de próstata? Olha, existem estudos não muito bem validados, mas há estudos que falam que, digamos, a ejaculação em si, seja pela masturbação, seja por relação sexual, quanto maior a atividade sexual, diminuiria a chance de câncer de próstata. Eles falam que quem tem mais de 5 ejaculações por semana, seja por relação, seja por masturbação, essa taxa seria menor, mas não é uma coisa que é muito bem estabelecida, não. São estudos ainda muito tímidos, né? Estão em fases iniciais. Fases iniciais, após a cirurgia da próstata, existe o tratamento. Aí vem a questão da quimioterapia, como o senhor falou, da radioterapia. Isso, na verdade, a radioterapia, a gente fala, quimioterapia seria uma fase além. Normalmente, ou radioterapia ou hormonioterapia, que seria o bloqueio da testosterona. Mas isso nas fases avançadas ou quando a doença volta mesmo tendo operado. Quando é feito o diagnóstico na fase inicial, a taxa de cura é de 90%. Então, esses 90% não precisam de tratamento adicional nenhum.
precisam de acompanhamento para ter certeza de que a doença não vai voltar, principalmente nos primeiros 5 anos. Mas esses 90% não precisam de nenhum tratamento a mais. Agora, em 10% dos casos, pode ser que a doença volte. Se a doença voltar, tem controle, tem tratamento e mesmo voltando pode ter cura se o paciente faz um acompanhamento. Então, se ele volta, tem uma recidiva local, mesmo tendo operado, é possível eu curar, mesmo assim, mesmo a doença voltada, fazendo uma radioterapia, por exemplo. Estamos conversando com o Dr. Jader Salviano Macedo, ele que é médico urologista, e veio aqui trazer essas informações importantes para nós, para a nossa sociedade, para você, homem. Mas agora eu queria dizer para você que no próximo dia 13 de dezembro, no Office Cariri, Leite Contabilidade estará realizando o 6º Seminário Leite Contabilidade. Contaremos com 2 palestras, obrigações acessórias empresariais e também com a escolha é sua, que entre querer e o fazer. 2 palestrantes que ministrarão essas palestras brilhantes e também teremos a participação do mágico Mr. G, que estará lá contribuindo com a sua... Já esteve aqui no programa, um abraço para Mr. G, sempre com muita alegria participando do nosso programa e dando a sua contribuição. Faça sua inscrição no site leite.com.br ou no site do programa, programacafécomleite.com.br. Tem que pagar? Tem. Você vai levar 2 produtos de limpeza. Agora não vai levar lá um detergente e uma barra de sabão não, viu? Procura lá 2 produtos de limpeza, é a sua inscrição. Vai ter uma causa justa, tenha certeza. Ele não vai ser jogado fora. Ele vai ter uma causa justa para o uso desses produtos. Faça sua inscrição. Vamos aprender um pouco mais, vamos estudar um pouco mais, assistindo. O 6º seminário vai ser no Office Cariri, dia 13 de dezembro, um sábado pela manhã, tranquilo. Com certeza você vai sair bem. Doutor, vamos saborear mais uma água aqui, como o senhor disse. Saborear água mineral sempre faz bem à saúde, né? Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. E agora vamos saborear um cafezinho aqui, doutor? Veio aqui, como eu disse no primeiro bloco, tem que saborear um cafezinho gostoso. Café ainda sem nome, mas o café sempre com leite. Vamos saborear um cafezinho. Acesse o nosso site, programacafécomleite.com.br, dê a sua sugestão, faça a sua reclamação, dê a sua sugestão e assista todos os nossos programas no site programacafécomleite.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos, é rapidinho. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça um mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto
Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, conversando aqui com o Dr. Jader Salviano Macedo, falando sobre as prevenções do câncer de próstata. Ele veio aqui dar sua contribuição para que a gente possa aprender a cada dia sobre esses cuidados que os homens devem ter, nós em especial, né? Doutor, mês de novembro é esse mês azul, mês maravilhoso, mês que as pessoas, mês de outubro, mês rosa, que tem uma ascensão muito grande, e nos últimos anos vem crescendo cada vez mais esse movimento, os órgãos, as escolas, as instituições, os médicos, os laboratórios fazendo um trabalho assim dinâmico. E eu tenho observado que também o mês azul ainda um pouco mais tímido, mas já vem crescendo com de forma significativa. Vocês profissionais da área, o que vem fazendo e o que pretendem fazer para que haja assim cada vez mais essa ascensão? Primeiro, eu queria agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui trazendo esses esclarecimentos para a população, essa informação da importância do diagnóstico precoce. Em torno do Brasil, tem sido feitas várias palestras, a mídia tem ajudado muito a trazer na casa de cada um essas informações. Tá? A questão da cor ajuda muito, porque para vincular a cor azul ao homem, à saúde do homem, e no caso específico ao câncer de próstata. Vários monumentos no Brasil estão sendo iluminados de azul, o Cristo Redentor, o Palácio do Planalto, e aqui na nossa região é o Padre Cícero, que é muito importante aqui para a região local, e o Padre Cícero está esse mês iluminado de azul, mostrando que o Padre Cícero também aderiu à importância dessa campanha de conscientizar o homem, a família brasileira, para o diagnóstico precoce do câncer. Recentemente saiu na Rede Globo o Padre Cícero azul? Chegou, no domingo agora passou no Fantástico. Como eu falei, entre os outros monumentos, um monumento importante do Brasil, que é a estátua do Padre Cícero, está iluminada azul para reforçar a importância de que o homem procure a prevenção e o diagnóstico precoce. Essa movimentação é dos profissionais de uma forma individualizada ou através da sociedade, ou seja, da sociedade brasileira ou cearense, não sei? Isso, a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o Instituto Lado a Lado pela Vida, tem encabeçado essa campanha, tá, que está no terceiro ano. Realmente começou faz pouco tempo, mas tem ganhado grandes dimensões para esse esclarecimento. Mas a sociedade, junto com o Instituto Lado a Lado, tem tomado a frente dessa campanha. A nível regional, a nível local aqui, vocês, profissionais de urologia, têm se reunido para fazer com que esse processo vá mais além? Eu acho que os urologistas têm participado de palestras, também coisas tímidas ainda, que têm possibilidade de crescer um pouco mais, mas ao longo do mês estão sendo feitas palestras, tanto aqui na cidade de Juazeiro, como em todo o estado, principalmente em Fortaleza. Mas além das campanhas da mídia, palestras individuais, em empresas, em colégios estão sendo realizadas. Doutor, o que é neoplasia intraepitelial prostática? Olha, quando o homem tem alguma alteração no exame de sangue, que é o PSA, ou alguma alteração no toque retal, isso não quer dizer que ele está com câncer. Precisa dizer que é um indicativo que ele possa ter câncer. E uma vez que existe essa possibilidade, eu vou diagnosticar o câncer fazendo uma biópsia da próstata. Então, fazendo a biópsia da próstata, eu posso confirmar que tenho câncer, vai para a análise, confirmou que é câncer, ou pode vir algumas outras coisas. Pode vir normal, pode vir um crescimento benigno, e uma das alterações que pode vir é essa neoplasia intraepitelial.
A neoplasia intraepitelial, digamos, seria um pequeno crescimento dentro dos ductos da próstata que não indica um câncer em si, mas, digamos, seria um fator de risco a mais para que o paciente possa ter câncer. Não é um câncer ainda. Eu poderia entender como uma fase embrionária do câncer? Não chega a ser bem uma fase embrionária, porque, digamos, se eu considero uma fase embrionária, eu consideraria que, digamos, aquilo ali poderia crescer por um câncer depois. Na verdade, não. É um fator de risco, digamos, seriam alterações pré-malignas, não seria um embrião ainda, porque ele não iria ele mesmo sozinho crescer, mas seria um fator de risco para que esse paciente possa ter um câncer de próstata e tem que fazer o acompanhamento um pouco mais de perto. Nós falamos ainda há pouco de ingerir o líquido, ou expelir o líquido através da urina, é favorável, é um indicador, ou seja, a continuidade disso com frequência, ou seja, o jato, o volume que eu digo assim, a quantidade de vezes durante a noite são indicativos de possíveis problemas na próstata, né? E com o rim, tem alguma vinculação? A quantidade de urina, na verdade, é assim, antes disso, uma coisa importante diferenciar, que muitos pacientes falam, doutor, eu urino bem porque eu urino muito. É diferente eu urinar muito porque eu produzo muita urina e cada vez sai muita urina, do que eu vou várias vezes ao banheiro e cada vez sai só um pouquinho de urina. Então, quem bebe muita água ajuda que o rim funcione bem e que o rim produza muita urina. Então, isso vai fazer com que ele vá várias vezes ao banheiro, urinar um volume grande de urina. Tá certo? Então é muito importante beber muita Ingerir água. muito, consequentemente, vou urinar muito. Mas com relação à próstata, uma próstata crescida, uma próstata que está obstruindo a saída da urina, ela vai fazer com que a bexiga não consiga eliminar por completo a urina. Então ele urinou, não urinou tudo, sobra urina na bexiga, então, como sempre tem um pouco de urina, ele vai ficar urinando várias vezes. Então é diferente eu urinar muito, porque eu bebi muita água, e eu ir várias vezes ao banheiro, e nessas vezes eu sempre urino um pouquinho, a urina saindo fraca. Então é importante diferenciar, porque urinar várias vezes, pouca urina, urina fraca, é um indicativo de que você tem algum tipo de problema na próstata. Conversando aqui com o Dr. Jader Salviano Macedo sobre prevenção de câncer de próstata, nesse mês azul, mês maravilhoso, para você, homem que está aí assistindo o programa Café com Leite, muito cuidado. Afinal de contas, como afirma o Dr. Jader aqui, o maior índice de câncer de próstata, ou melhor, das doenças denominada câncer que mais mata é o de próstata, né? Isso. Que mais mata. Então, dos homens, né? Porque na mulher é o de mama, né? No Brasil é o câncer, o segundo câncer mais frequente em homens, perde apenas para os cânceres de pele. É o segundo câncer que mais mata homens no Brasil, e no estado do Ceará ele é o primeiro lugar, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Foram os dados de 2012 e mostra que o câncer de próstata é em primeiro lugar em termos de mortalidade por câncer nos homens. O programa Café com Leite abraça essa causa e não quer ser o primeiro lugar. O programa Café com Leite não quer estar no primeiro lugar nesse câncer. Portanto, vamos nos prevenir, vamos ter cuidado, vamos abraçar essa causa e a conscientização de você, homem, para evitar esse problema tão grave. E, acima de tudo, a você, dona de casa, você, mãe de família, você, senhora, você, esposa, vamos puxar a orelha do seu esposo, seu pai, seu irmão, enfim, de toda a família, para evitar esses problemas futuros. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no programa Café com Leite, dizer que eu tenho certeza que os nossos telespectadores somente se enriqueceram com essas informações brilhantes. Dizer que estamos aqui todo mês de novembro. Eu quero cadastrar seu nome aqui para que todo mês de novembro o senhor esteja aqui para falar sobre prevenção de câncer de próstata, mesmo que repetitivamente, mesmo que insistidas vezes sobre o mesmo tema, mas para que, acima de tudo, o senhor traga no próximo ano esse primeiro lugar aí, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, quem sabe até no último lugar. É o único primeiro lugar que nós não queremos, é esse, né? Eu quero agradecer a sua presença e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição, aberto, para que a gente possa fazer um trabalho em benefício da sociedade através do nosso programa. Eu queria agradecer também, realmente é muito importante. Nunca é demais estar repetindo sobre a prevenção do câncer, no caso em particular desse mês, o câncer de próstata. Aproveitar para enfatizar a questão da idade.
não espera ter sintoma para procurar um médico. A partir dos 50 anos, tem que procurar anualmente o urologista para a realização do PSA, que é o exame de sangue, e do toque retal. Se você tem história na família, ou se você é da raça negra, que tem um risco 2 vezes maior de ter câncer, tem que procurar mais cedo, a partir dos 45 anos. Esses são os números que a Sociedade Brasileira de Urologia atualmente recomendam. Mas como eu falei antes, na Europa, estudos mais recentes mostram que se a gente começar mais cedo, a gente consegue diagnosticar mais casos precocemente. Então, no dia a dia, eu tenho recomendado, seguindo a Sociedade Europeia de Urologia, começando a partir dos 40 anos para todo mundo. Doutor, mas eu volto a insistir nessa questão dos negros, das pessoas de pele escura. Por quê? São os estudos que indicam? Isso, não tem uma explicação muito bem definida por que isso acontece. Então, eles fazem os estudos, eles fazem análise de quem teve câncer e vão ver as variáveis. Uma das variáveis que eles olham é a idade. Quanto maior a idade, a gente coloca esse ponto de corte dos 50 anos. Mas quanto maior a idade, maior a chance do homem ter câncer de próstata. Tá? E eles viram que quem é negro tem uma chance 2 vezes maior de ter câncer do que o branco. Existe a questão genética, mas assim, o fator realmente responsável por isso ainda não está estabelecido. Mas como já foi visto, isso é uma coisa que é bem definida, que o negro tem uma chance de ter o câncer maior, a gente reforça que ele procure mais cedo o urologista. E não custa nada, né? Não custa nada buscar as prevenções, as medidas preventivas, ainda é o melhor remédio, né? É o melhor remédio. Mas tem um ditado que diz assim, quando eu procuro um médico, eu estou procurando doença. Você já ouviu falar isso, popularmente falando? No meio profano dos médicos, né? Falo que quem procura acha. Quem procura acha. Mas quem procura acha cedo e consegue curar. Consegue curar. Quem não procura, infelizmente, ainda hoje, chega no consultório, paciente chega paraplégico, porque não procurou, teve o câncer se espalhou, um dos locais frequentes que ele vai para a coluna, chegou com compressão já na medula e chegou numa cadeira de roda por conta de um câncer de próstata. Além de já estar paraplégico, ele chega numa fase que não tem mais cura, que a qualidade de vida já alterou, e chega numa fase e não vai escapar do toque retal, que era a coisa que ele tanto temia. Vai chegar usando fralda, dependendo dos outros, não só por conta da cadeira, mas para urinar, para defecar. Então, é uma questão de que um simples preconceito que não foi vencido leva a consequências muito graves. Doutor Jader, onde é que o senhor está atendendo? Olha, atendo atualmente na Urucariri, que é uma clínica que fica lá no Medical Center, em Juazeiro do Norte. Tá? Tenho atendido também na Clínica São José, aqui em Juazeiro, e no Hospital São Vicente, em Barbalha. Todos os dias? Segundas-feiras à tarde tenho atendido no Hospital São Vicente. Na quinta-feira eu atendo nas quartas e quintas-feiras eu atendo no meu consultório, que é na Urucariri, no Medical Center. Quinta-feira à tarde eu atendo na Clínica São José. É isso aí. Quero agradecer de coração ao Dr. Jader Salviano Macedo, que veio aqui trazer essa contribuição para o programa Café com Leite, mas em especial para você, telespectador. E agora eu quero mandar ainda um abraço para Inês, para Paulo, para Humberto, para Bebel, Humberto, meu querido amigo Bebel, e Damião e todos que fazem a Receita Federal lá na cidade do Crato, que estão assistindo o programa Café com Leite. Mandar um abraço forte para meu amigo Huberto Cabral, lá na cidade do Crato, e Alexandre, lá em Caririaçu. Um abraço para você, Alexandre. Chegamos ao final de mais um programa. Terça-feira estaremos de volta. Fiquem agora com Multimídia. Terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.